que eu preciso afirmar sobre a sua vida nessa noite é que Deus te ama, Ele tem um plano para você, e esse plano não é pequeno. A verdade é que, desde a criação, o plano de Deus para o homem era ter uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de vitória, de realização. Então Deus criou o homem e o colocou num jardim chamado Éden. E naquele lugar, que representava o centro da vontade de Deus, o homem tinha tudo aquilo que ele precisava. Todas as suas necessidades eram supridas. Era um lugar de proteção, de provisão e de cuidado. Só que chegou um momento em que o homem decidiu que aquilo não era mais suficiente para ele. E através da desobediência e através do pecado, ele quis ir por um outro caminho. E por isso o homem foi expulso do jardim, foi expulso da presença de Deus, foi expulso do centro da vontade de Deus. Então, um ser que tinha sido criado para viver uma atmosfera de alegria, de paz, de esperança e de cuidado, passou a viver em meio aos seus medos, inquietações, preocupações, a sua ansiedade, suas incertezas, o seu desemprego e todas as questões que vêm para nos assolar. E além de tudo foram entregues às paixões desse mundo. E é por isso que nessa noite, rapidamente eu quero compartilhar com você sobre as interferências que te impedem de viver o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. E é por isso que eu preciso que você mantenha a sua atenção. Nós não vamos te prender aqui por muito tempo, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Então, eu quero falar um pouquinho sobre mitos. Porque essas interferências que nos impedem de viver o melhor de Deus para a nossa vida, elas na verdade são representadas através de mitos. Por exemplo, você sabe o que é mito? Eu vou dar alguns significados aqui. Primeira coisa, é uma narrativa de tempos fabulosos, gloriosos. Um mito também pode ser seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza e aspectos da vida humana. Por exemplo, o Saci Pererê do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aqui assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Parabéns para você que é quarentão aí, né, que o Senhor te sustente na sua caminhada, que o seu reumatismo não te vença. Muito bom. Eu escutei sobre, eu não tive oportunidade de assistir, mas que bom que você, né, que você pode me contar depois como é que foi, né? Então, era um mito. Saci Pererê é um mito, não é um ser que de fato existe. O que também pode ser um mito? Uma ideia falsa, sem correspondente na realidade. Por exemplo, as dívidas surgidas no inventário demonstram que a sua fortuna era um mito. Você tinha muito dinheiro, mas você também devia um monte de gente. E aí você achou que estava abalando, mas na verdade a tua fortuna era um mito. Porque a proporção entre o que você tinha e entre o que você devia era uma proporção bem desigual. Um mito. É um outro mito também. O que também pode ser mito? Uma coisa inacreditável, fantasiosa, irreal. Uma utopia. Alguns dizem que ser perfeito é um mito, porque é algo impossível de nós alcançarmos. Então, isso tem a ver com uma coisa irreal, uma coisa inacreditável, uma coisa fantasiosa. Mas, pastor, por que você está falando sobre mitos nessa noite? Porque a verdade, queridos, é que existem muitos mitos sobre as nossas vidas. Mitos que interferem no plano que Deus tem para a gente. Mitos que não nos permitem perceber o que Deus está falando para o nosso coração, o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes são afirmações que você escuta numa novela global, ou numa série, ou num filme na TV. Às vezes são afirmações que você escuta na aula da faculdade, ou num amigo do trabalho. Coisas que te impedem de entender aquilo que Deus está querendo realizar na sua vida. Todas essas coisas são mitos, são coisas que te fazem perder a sua bênção, perder a sua felicidade e o privilégio de caminhar com Deus. É algo fantasioso. Por exemplo, quem aqui já escutou que manga com leite mata? Quem aqui? Quase todo mundo já escutou. E talvez você tenha entrado aqui ainda achando que manga com leite mata. Mas qual que é a história disso tudo? Na época da escravidão, os escravos gostavam de comer a manga ali direto do pé. E o dono da fazenda, ele não queria que o escravo bebesse leite. E o escravo chupava a manga e queria beber leite, mas ele não podia. Ele falava, não posso, porque senão meu dono vai acabar comigo. Então espalharam um boato de que manga com leite mata.
E você até hoje estava acreditando nisso, querido. Não mata, a não ser que esteja estragado, enfim, alguma coisa assim. Então, são coisas que nós ouvimos, reproduzimos e nem refletimos se de fato são verdades. São mitos, são interferências que nos impedem de viver o que Deus tem pra gente. Então, queridos, a verdade é que existem coisas que são repetidas, que são faladas, mas não são verdadeiras. São mitos. E se você acreditar nesses mitos, você vai perder a oportunidade de viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida aqui nessa terra. Você pode ser presidente dos Estados Unidos, ter todo o dinheiro do mundo, pode chegar na Lua, comprar todos os apartamentos da Grande Vitória, e ainda assim você pode estar insatisfeito. Sabe por quê? Porque você baseou a sua vida em mitos. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você sobre um texto que nos ajuda a desfazer esses mitos que estão sobre a nossa vida. E eu quero te pedir para que abra em João, capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. E nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 11. João, capítulo 2, de 1 a 11. O texto diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, a nossa oração é para que a tua paz, que excede todo entendimento, tome posse de cada coração aqui presente. E que ninguém saia daqui sem entender que Jesus é a melhor escolha que podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um relato muito conhecido. Foi o primeiro milagre realizado por Jesus no seu ministério. E Jesus, seus discípulos e Maria foram convidados para um casamento. E eles estavam lá no casamento. E um casamento no Oriente, o vinho simbolizava alegria. Se tinha vinho, tinha alegria. Se não tinha vinho, faltava alegria. A verdade, queridos, é que era melhor faltar o noivo do que faltar vinho, porque era uma vergonha grande que os donos da festa poderiam passar por causa daquilo. E Jesus está ali, os discípulos estão ali, Maria está ali e a festa está acontecendo. De repente, o vinho acaba, porque o costume era: primeiro nós servíamos o melhor vinho e depois a gente servia um vinho de qualidade inferior. Esse era o costume da época. E o vinho de qualidade superior, o vinho bom, acabou. O vinho de qualidade inferior também acabou. E começou aquele murmurinho na festa, e os comentários começaram: será que vai ter vinho? Será que essa família se preparou? Será que eles estão duros, não tem dinheiro e não comprou vinho suficiente? Tudo aquilo ali começou a acontecer. E aí chegaram para Maria, e Maria, vendo toda aquela loucura, ela pensou assim: poxa, meu filho é especial. Meu filho é filho do Deus vivo. Ele foi concebido no meu ventre através do Espírito Santo. Ele pode fazer alguma coisa por essas pessoas. E ela chega para Jesus e conta aquilo que está acontecendo para ele e fala: eu sei que você pode ajudar. Aí Jesus responde assim: mulher, o que eu tenho contigo? Parece uma afirmação meio desrespeitosa, mas na verdade o termo mulher era um termo que mostrava educação na cultura e naquele tempo. Então Jesus não estava sendo desrespeitoso com Maria. Mas quando ele disse: olha, o que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, ele estava dizendo assim: olha, realmente, sobre as questões terrenas,
O meu pai confiou a você me instruir. Só que essa questão é uma questão espiritual. Essa questão é uma questão ministerial. Quem define o que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer e como eu vou fazer é o meu pai. E aí Maria fala, entendi. E Maria chega para os serviçais e fala, eu tentei conversar com ele, mas não deu certo não. Mas é o seguinte, se ele vier aqui falar com vocês, vocês devem fazer tudo aquilo que ele mandar vocês fazerem. E Jesus chegou para eles e falou, olha, vocês estão vendo aqueles 6 potes de pedra ali? Encham eles de água, levem para o mestre de cerimônias, e o restante você deixa comigo. Aqueles homens pegaram os potes de pedra, encheram de água, levaram aquele mestre de cerimônia, e quando ele provou do que estava ali, ele começou a celebrar e dizer, meu Deus, eu nunca vi um vinho como esse, um vinho com a qualidade como essa. Cadê o noivo? Chama ele. Chamou o noivo e falou, cara, a gente guarda geralmente o vinho de qualidade inferior para o final, você guardou o melhor. Eu nunca vi um vinho como esse. É exatamente esse o texto que nós lemos. Mas pastor, quais são os mitos sobre a nossa vida nesse mundo que esse texto traz? Você está ligado aqui comigo, querido? Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses mitos que estão sobre a sua vida nesse mundo. O primeiro, é possível viver em função de prazeres que o mundo dá. Isso é um mito. O ser humano acha que se tiver um bom vinho, se tiver uma boa casa, um bom apartamento, um carro caro, se ele tiver dinheiro no bolso, saúde, viajar nas férias, comer camarão, picanha, comer e não engordar, que é uma bênção, ele acha que isso vai ser suficiente. Ele acha que vai estar numa boa. Queridos, existem pessoas que acham que serão felizes por conseguir um diploma, uma vida sexual com as mulheres que querem ou com homens que querem, uma adega com vinhos raros, uma casa com vista para o mar, um carro caro, mas a vida mostra uma coisa para a gente. Nenhum dos prazeres dessa vida é suficiente para preencher o vazio interior que há em nós. A verdade é essa, querido, nenhum. Porque se ser rico fosse suficiente, rico não dava tiro na cabeça, toda hora um dá. Toda hora um se joga de um apartamento ou de uma ponte. Se os prazeres dessa vida fossem suficientes, querido, não tinha filho de rico se drogando, e tem um monte, Toda hora chega pra gente, pastor, meu filho tem tudo que ele precisa, mas ele preferiu escolher o caminho das drogas e não o caminho que a gente ofereceu para ele. Você vai lá na Suécia, que é um dos países mais desenvolvidos do primeiro mundo. É um país que você vai no mercado, não tem ninguém para te atender. Você pega o produto, coloca o dinheiro, a maquininha te dá o troco, você sai, não tem problema nenhum, ninguém está preocupado com isso. Um país civilizado. Mas também é um dos países com os maiores índices de suicídio do mundo. Queridos, a verdade é que os prazeres desse mundo não são suficientes para garantir paz interior na gente. Dizem que os prazeres dessa vida são para sempre. O vinho na festa, acabou. Seu corpo aí saradão, turbinado, também vai passar, querido. Pastor, mas eu casei com a musa do verão. Que bom. Só que a musa do verão tem um filho no inverno. Aí chega a primavera, a musa do verão tem outro filho. Aí vem Gêmeos no outono, querido. E aí o que vai estar sobre, o poder que vai estar sobre a vida dela, não é o poder das estações, mas é o poder da gravidade. Sabe por quê? Ninguém vai ser bonitão para sempre, querido. Não tem como. A verdade é essa. Mas tirando a brincadeira de lado, o que eu quero dizer para você, querido, é que não tem como você se sentir saciado com aquilo que o mundo está te oferecendo. O camarada vive pelo prazer sexual. Chega a hora que o que conta é você ter uma amiga do teu lado, uma mulher que te respeita. A verdade é essa, querido. Às vezes, o que você quer é ficar rico. E não tem nenhum problema em você ser rico, querido. Pelo contrário, é uma bênção, você pode abençoar muitas pessoas. Nós não somos contra o crescimento, nós não somos contra a prosperidade, nós não somos contra uma vida melhor, você comer melhor, não temos nada contra isso. O problema é que isso às vezes te possui. E aí você quer ser rico, e aí você consegue. Só que tudo que você faz na sua vida é tentar ficar mais rico. É ou não é verdade, querido? É ou não é verdade? Tinha um conhecido lá no Rio, morava num condomínio luxuoso na Barra da Tijuca. Luxuoso. E ele é um cara com uma condição muito boa, mas muito boa mesmo. Apartamento de 300 metros quadrados, enfim. É algo impressionante. Nem meu prédio tem isso, eu acho. Então era algo assim, poderoso. E ele estava ali.
E aí alguém chegou para ele e falou assim, cara, eu tenho uma oportunidade para você ficar multimilionário. O que ele fez? Deu o lance da vida dele. O negócio deu errado. O cara que era rico ficou pobre de um dia para o outro. Sabe o que ele fez? Deu um tiro na cabeça. Sua família linda ficou sem o pai e sem o marido. Porque os prazeres desse mundo não são capazes de nos suprir, querido. Essa é a verdade. Infelizmente, queridos, nenhum prazer desse mundo é capaz de nos saciar. Teve um outro homem muito rico e até famoso, um cara íntegro, que chegou precisando de ajuda na igreja. E entrou no gabinete e começou a chorar e em lágrimas falou, pastor, olha, eu tenho muita coisa na vida, mas a minha mulher me trocou por um cara que não quer nada. Eu daria tudo que eu tenho para ter o amor da minha mulher. Sabe por quê, querido? Porque os prazeres dessa vida não são capazes de saciar o clamor que existe no nosso coração, querido. Se você acha que chegar aqui e ali vai resolver a sua vida, você está enganado. Estão te enganando, querido. Estão te enganando. Só existe uma pessoa que pode suprir o vazio no teu interior. Aliás, eu não sei qual é a tua experiência com Deus, eu não sei se você é um ateu, eu não sei qual é o caminho da sua vida, mas eu quero te dizer, independente de quem você seja, só existe uma pessoa que pode preencher esse vazio que está no teu coração. É Jesus. É Jesus. É Ele que dá vida e vida em abundância. Não é isso que o autor de Eclesiastes disse? Ele disse, olha, durante toda a minha vida, eu corri atrás das coisas que os meus olhos desejaram. Eu não neguei nada que os meus olhos desejaram, mas quando chegou no final da vida, eu vi que eu tinha um vazio no meu coração. Eu vi que não valia a pena. Eu vi que era como correr atrás do vento. Eu corro e quando eu acho que eu vou alcançar, o vento muda de direção. Eu nunca alcanço. Eu ganho 10 mil, eu quero ganhar 20. Eu ganho 20, eu quero ganhar 40. Eu ganho 40, eu quero ganhar 100. E eu nunca paro. Porque eu fico perseguindo algo que eu nunca vou alcançar. Queridos, é isso que o autor de Eclesiastes estava dizendo para a gente. Quantas pessoas ricas, famosas e poderosas estão sofrendo porque não tem a paz que excede todo entendimento. Queridos, só sacia o coração uma experiência real com Jesus. É só isso, querido. É só isso. E é por isso que eu quero falar do segundo mito. O segundo mito é: basta ter fé em alguma coisa. Dá uma olhada no versículo de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Sabe o que eles fizeram? Foram até Maria tentar resolver o problema. Não basta ter fé em alguma coisa, ou em qualquer coisa. Tem gente que não tem competência para resolver. Maria não era multiplicadora de vinhos. Pastor, mas Maria não era maravilhosa? Maria era maravilhosa, mulher incrível. De todas as mulheres da face da terra, ela foi escolhida para conceber o Messias, Jesus. Que mulher maravilhosa. Mas quando o assunto era sobre as coisas sobrenaturais, isso era com o Pai. Isso era com Jesus. Isso era com aqueles que realmente podiam cuidar das coisas que eram sobrenaturais. Maria era uma mulher maravilhosa, mas ela não resolvia. Tem muita gente que tem uma religião, que tem uma guia, um cristal. Tem muita gente que tem uma pirâmide, um livro. Tem até gente que tem Bíblia aberta dentro de casa. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, durante anos eu deixei minha Bíblia aberta no Salmo 23, e eu sei de cor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, mas que bênção. E ela só que o rato entrou lá e comeu a página do Salmo 23. Eu estou desesperado, o que eu faço agora? Eu falei, vamos repreender esse rato aí, que isso aí está complicado. Queridos, não adianta ser religioso. Não adianta ter Bíblia, não adianta ir ao culto, à missa, à reunião. Não é suficiente ter fé em alguma coisa, querido. Se você for perguntar, fizer uma pesquisa no Brasil, 95% da população vai dizer que tem fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Nós temos fé, mas nós temos recorde de pedofilia. Temos recorde de prostituição. Temos recorde de suicídio. Temos recorde de judiciário mentiroso. Temos recorde de político que engana. Temos recorde de divórcio. Nós temos recorde de abuso sexual. Tanta coisa ruim num país que diz ter fé. Eu sei que tem muita coisa boa também, mas é muita coisa ruim, querido. Não basta ter fé em alguma coisa. Eu só posso afirmar que talvez essa fé não seja em Jesus. Vão ao culto, vão à missa, mas não conhecem o poder de Jesus.
não conhecem o poder transformador de Jesus, não conhecem a paz do príncipe da paz, não conhecem os conselhos do maravilhoso conselheiro, não conhecem a força do Deus forte. Queridos, não conhecem. Conhecem um Jesus preso e crucificado no madeiro, não o Jesus que desceu da cruz e que hoje está vivo no nosso coração. Porque esse Jesus faz toda a diferença. Esse Jesus faz toda a diferença, querido. Quantas pessoas que vivem achando que ter fé em alguma coisa é suficiente? Isso também é um mito. Mas o terceiro mito, que o homem pode experimentar o melhor por si mesmo. Não, eu posso conseguir. Eu sou bom, eu vou conseguir. Deixa comigo que eu resolvo. Eles serviram o melhor vinho naquela festa. Acharam que estava abalando. Acharam que aquela festa ali ia focar naquela, como é que é falado, né? Acharam. Só que eles não sabiam que aquele povo bebia com força. E chegou uma hora que não tinha mais vinho. Eles não planejaram isso. A melhor organização, o melhor planejamento, o melhor mestre de cerimônia não conseguiu perceber que ia faltar vinho. Você às vezes está planejando uma coisa na sua vida, mas não sabe que lá na frente pode faltar o dinheiro para pagar a faculdade do seu filho, para terminar o financiamento da tua casa, do teu carro, ou algum empreendimento que você fez. Você não sabe que lá na frente pode faltar um amigo, pode faltar a família, porque você correu atrás das coisas e a família ficou no caminho. Pode faltar um monte de coisa, pode faltar você ter paz, pode faltar um abraço. Pode faltar até saúde, porque enquanto você investia com tudo, você não cuidou da sua saúde. Hoje você tem dinheiro para gastar, mas não tem saúde para desfrutar. Infelizmente a gente vive essa coisa, querido. Um agricultor uma vez contou para a gente que ele teve naquele ano a melhor colheita da história dele. Ele falou, a melhor colheita da minha história. E a gente perguntou, mas você fez o quê? Você contratou mais funcionários? Ele, não, contratei não. Você investiu em maquinário? Você melhorou a estrutura da tua fazenda? Não, não fiz nada disso não. Você comprou mais terras? Aumentou a dimensão do teu terreno? Não, não fiz nada disso não. Ué, mas o que aconteceu? Pastor, eu não fiz nada que eu não tinha feito nos outros anos. Foi Deus que fez. Foi Deus que mandou muito sol bom, muita chuva boa, temperatura adequada. Foi Ele que cuidou. Eu não fiz nada diferente daquilo que eu estava fazendo, mas Deus decidiu me abençoar. Queridos, isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque Jesus disse em Mateus 28:18 que para Ele nada é impossível. Isso quer dizer que quando você tem esse poder de ter as possibilidades ao seu dispor, de vencer as impossibilidades por causa das possibilidades de Jesus, você começa a ter esse poder no teu coração. E com isso, aquilo que é impossível começa a se tornar possível. Talvez fosse impossível com aquela demanda que ele tinha, ele conseguir uma colheita como aquela, mas só porque ele estava no centro da vontade de Deus. Deus colocou as mãos sobre ele e o abençoou. Eu não sei quais são as impossibilidades da sua vida, a saúde, a família, o casamento, a vida profissional, financeira, eu não sei. Querido, eu só sei que o poder do impossível pode habitar no teu coração nessa noite. Quando esse poder do impossível entra no teu coração, você para de viver preocupado. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você não sai da entrevista preocupado, será que eu entrei? Será que eu não entrei? Você sai agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Se eu entrar, é porque o Senhor quis. Se eu não entrar, é porque o Senhor está preparando algo melhor para mim. Você vive na dependência de que Deus sabe o que é melhor para você. Você exala fé, esperança, a sua vida avança, seus negócios avançam, seu coração avança, sua capacidade de perdoar avança, querido. Enquanto tem muitos casamentos que terminam por causa da ausência de uma palavrinha de 6 letras, que é a palavra perdão, você começa a sentir e receber no teu coração a capacidade de perdoar. Tem expressões que faltam, talvez na relação com seu filho, eu te amo, conta comigo, e você começa a ser capacitado por esse Jesus, que é o amor, que é o perdão, e Ele começa a gerar isso na tua vida, na tua casa, e aonde você passa. Queridos, é maravilhoso, é tremendo demais.
Quando você tem Jesus no coração, você tem as palavras certas, os pensamentos certos, as atitudes certas. Pastor, eu entendi o que o senhor está falando. E eu decido deixar esses mitos de lado. Eu decido, eu entendi. Só que tem outro problema aqui. O problema é que tem muitas pessoas que até decidem deixar esses mitos de lado. Só que existem outros mitos que o impedem de caminhar com Jesus e de entregar a sua vida para Ele. E é com isso que eu quero concluir nessa noite. Que mitos são esses sobre a vida com Jesus? Primeiro mito: a vida com Jesus é antissocial. No versículo 2, Jesus está onde? Ele está na igreja? Está no convento? Está na montanha com o eremita? Jesus está na festa, querido. Jesus está no meio da festa, no meio da alegria. Jesus está na comunidade. Jesus está na festa. O que tem na festa? Comida, bebida, tem dança, tem criança correndo de um lado para o outro, tem um brincando com o outro, tem você empurrando na fila do docinho para pegar o docinho primeiro. Não tem? Ou é só nas minhas que tem lá? É isso que tem na festa, querido. Jesus estava ali, Jesus estava na festa, no meio da alegria, no meio da comunidade. Ah, pastor, um primo meu que se converteu, no dia seguinte ele foi ao shopping. E aliás foi a última vez que ele entrou no shopping, que depois ele não entrou mais. E lá ele comprou um terno preto, uma gravata de cor neutra, comprou uma Bíblia que era maior do que o tronco dele. E ele andava com essa Bíblia debaixo do braço, e qualquer coisa que você falava para ele, ele falava: a paz do Senhor. A paz do Senhor. E ele ficava em casa o dia todo, não ia mais a festa, não ia mais a evento nenhum. Como é que Jesus não é antissocial? Querido, se você conhece alguém que age dessa maneira, talvez esteja um pouco perdido. Talvez não tenha compreendido o que é a vida com Jesus. Eu não estou julgando ele. Eu só estou dizendo que não é esse Jesus que a gente conhece. A gente conhece um Jesus de festa, um Jesus de alegria, um Jesus que não faz a gente achar que é melhor do que quem não está aqui. Pelo contrário, a gente sabe que precisa se agarrar em Jesus, porque tem tanta coisa na gente que tem que melhorar. É um Jesus que andava com o pessoal meio torto da sociedade, uns iletrados, uns pecadores. Um dia ele estava comendo com pecadores e chegaram para ele e falaram: que vergonha, você está comendo com esses pecadores aí? Jesus chegou para eles e falou: é isso mesmo, porque eu não vim para quem é bom não, eu vim para quem é ruim, porque vai ficar bom por causa da minha presença. Eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. É esse Jesus que não condena o que nós fizemos ou o que nós estamos fazendo. É um Jesus que nos oferece uma vida nova. É um Jesus que uma vez estava numa outra festa. Aliás, como era festeiro Jesus, né? Estava numa festa lá em Jerusalém, festejando, se alegrando. Aí de repente ele saiu por uma porta chamada Porta das Ovelhas e ele chegou num tanque chamado Betesda. E nesse tanque, todos os dias, centenas de enfermos se reuniam ali, aguardando que as águas se agitassem. E o primeiro a pular naquela água, quando ela se agitasse, ele era curado. Jesus saiu da festa, da alegria, e foi estar com aqueles que estavam sofrendo. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com a tua vida. Jesus se interessa pela tua vida. Você entrou aqui precisando de paz, Jesus está aqui para derramar essa paz sobre o teu coração, porque Ele se importa com você, Ele se importa com a tua família, Ele se importa com as tuas finanças, Ele se importa com a tua saúde. Você é o filho amado dEle, querido. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já sonhava com você. Teve um outro dia, que uns caras lá, acho que eram meio flamenguistas, cara, que aliás, eu preciso mais seguir o líder, né, porque a coisa ficou ruim para você aí, né? Tava doido para essa oportunidade de falar isso para você, gente. Tá querendo aqui. Quando me deram essa notícia aí, eu aproveitei. Que alegria, meu coração. Vamos em frente. E aí, aqueles líderes religiosos encontraram uma mulher cometendo adultério. Chegaram lá para Jesus, jogaram aquela mulher na frente de Jesus e falaram: olha aqui, Jesus, nós encontramos essa mulher aqui em adultério, pegamos no flagra. Já estamos até com as pedras aqui nas mãos, porque a nossa lei diz que aquele que for pego em adultério tem que ser apedrejado, até a morte. Aí Jesus vira para eles e pergunta assim: vocês pegaram ela em adultério? Pegamos. Vocês já estão com as pedras aí? Estamos. Jesus começa a escrever no chão.
Aí ele escreve ali: adultério no dia tal, no bairro tal, na hora tal. 1:07, olha, eu acho que minha mulher está me chamando, sumiram. Daqui a pouco ele vai, começa a escrever e continua escrevendo, e ele escreve ali: desvio de dinheiro público, dia tal, na região tal. Uns 10 foram embora, 9 era brasileiro, já foram lá, foi, brincadeira. Aí ficaram uns seis ali, uma meia dúzia, que não sabia muito bem os pecados que tinham cometido na vida. E aí Jesus fala assim: olha, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Eles sumiram, e só ficou ele e aquela mulher. E ele chegou para ela e falou: filha, aonde estão os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele não te condena pelo seu passado, pelos seus erros, pelas suas limitações. Pelo contrário, Ele te salva e te liberta por aquilo que Ele fez. E Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E por isso eu e você estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é uma figura impressionante. As frases dele são impactantes. Você começa a conhecer sobre ele, você fica admirado. Tem um homem chamado Augusto Cury, psicólogo, psiquiatra, ateu professo e um dos maiores escritores brasileiros da história. Um dia ele decidiu estudar a mente de Jesus, porque ele queria provar que Jesus era um homem como outro qualquer. Ele queria provar que Mahatma Gandhi era melhor que Jesus. Ele queria provar que Martin Luther King era igual a Jesus. E ele começa a ler as frases de Jesus. E ele começa a se deparar com os ensinos de Jesus. E ele começa a ver a maneira com que Jesus tratava as pessoas, perdoava as pessoas, se portava com as pessoas. E de repente ele fala: meu Deus, essa mente não é humana. E em lágrimas, Augusto Cury se rende a Jesus, na frente da Bíblia dele. Sabe por quê? Porque não tem como resistir. Não tem como resistir a essa presença tão tremenda. Mas se você acha que andar com Jesus é ser antissocial, querido, você não entendeu. Eu tenho um amigo muito querido. Ele ainda não se entregou para Jesus, mas ele vai. Ele é o meu número 1. Ele é meu número 1. E ele estudou comigo na faculdade. Não a faculdade de teologia, mas a faculdade de educação física que eu fiz primeiro. E a gente começou a sonhar junto, trabalhar no futebol. Começamos a trabalhar com futebol, trabalhamos alguns meses no mesmo clube. Depois fomos para caminhos distintos, mas a gente sempre se encontra, sempre se fala. É um cara que eu amo muito e que eu sonho muito com ele vivendo o melhor de Deus para a vida dele. E o que acontece? Quando a gente se encontra, ele bota lá a cervejinha dele, bebe a cervejinha dele. Eu boto meu mate com limão, meu suco de laranja, minha limonada, que é uma benção. Porque eu não me atraio pelo álcool, eu não quero ser alguém que promove o álcool, eu não quero me associar a esse mal para a sociedade. Só que a minha proximidade com ele não tem nada a ver com a distância entre aquilo que eu bebo ou ele bebe. Eu posso conversar com ele sem problema nenhum, posso brincar com ele, posso sonhar com ele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, querido. E a gente começa a confundir e achar que a nossa vida acabou. Não tem nada a ver com isso. Toda semana eu jogo futebol. E você tem a oportunidade de jogar ao meu lado. É muito bom. E eu prefiro até jogar um futebol com pessoas que não são crentes. Sabe por quê? Porque ali eu posso mostrar para elas que pastor não é ET, não. Que crente não é um cara que vive numa bolha. Que crente brinca, que crente joga bola, que crente ri, que crente come picanha, come muqueca, crente se alegra, crente chora quando o Brasil sai da Copa, crente se alegra com um monte de vitória que o Fluminense está tendo. É isso. É isso. A realidade é essa. Aproveitei mais uma oportunidade. A verdade é essa, querido. Nós somos gente. Nós somos gente, mas nós não dependemos de nenhum fator externo para nos dar alegria. Esse fator é interno e é Jesus, que é a alegria. E a alegria dele é a nossa força. Só que também tem lugar que eu escolho não estar. Tem ambiente que eu não quero estar. No clube que eu trabalhei, tinha lá, como qualquer instituição, empresa, tinha festa, aniversário, tinha despedida de solteiro, festa final de ano, tinha tudo. Tirando a despedida de solteiro, tudo eu ia. Ia lá, ficava lá a primeira hora, 2 horas, 2 horas e meia, brincava com o outro,
enfim, conversava com outro. E chegava uma hora que o pessoal já começava a perder um pouco o foco, né? Ou começava a planejar algumas coisas, vamos ali para aquele lugar tal. E não, mas e a tua esposa? Não vai ficar sabendo não. Aí, queridos, aí já foge daquilo que eu entendo que é o ideal de vida. Então, se eles querem ir, eles podem ir. Eu não fico com aquele ar de seus miseráveis pecadores, não fico, é uma escolha. Eu respeito isso, eles também me respeitam. Eu não sou um antissocial por causa disso. Eu tenho identidade. E a minha identidade em Deus me mostra que eu não preciso dessas coisas para ter prazer. Eu não preciso cometer um adultério. Eu não preciso fazer outras coisas que vão entristecer minha família e outras questões que podem trazer tristeza para a gente. Eu tenho identidade. Você está entendendo o que Jesus está te chamando para ser hoje? Uma pessoa de identidade, querido. Uma pessoa que sabe onde precisa estar e onde não tem que estar. Você vai dizer sim às vezes, vai dizer não outras vezes. Qual o problema disso? Para o que vale a pena você diz sim, para o que não vale você diz não. Onde que está o problema nisso, queridos? A gente pode conviver, mesmo tendo pensamentos diferentes, não tem problema nenhum. Você está aí ainda? Segundo mito sobre a vida com Jesus. Dizem que a vida com Jesus é não poder ter mais prazer. Ah, pastor, eu fumo todas, eu gosto da minha cachaça, eu saio com a mulherada, eu vou para as baladas. E a vida com Jesus deve ser muito chata, deve ser ficar vendo anjinho tocando harpa. Querido, isso é um mito. Até porque se fosse isso, a gente não estava aqui, querido. Eu gosto de uma black music. Não gosto de escutar ninguém tocando harpa, não. A verdade é essa. Mas isso é um mito. Como que a vida com Jesus não tem prazeres? Naquela festa, o vinho acabou. Segundo a leitura do mundo, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o prazer. Sabe o que aconteceu? Jesus estava naquela festa. O que ele fez? Restaurou o prazer e a alegria. Como que não tem prazer, querido? Aliás, as palavras do mestre de cerimônia foi: eu nunca vi um vinho igual a esse. O vinho de antes podia até ser bom, mas o vinho que Jesus criou é algo inigualável. Querido, eu não sei como é que está a tua vida hoje. Pode estar boa, não muito boa, num momento indisposto, não legal, não muito confortável. Eu quero te dizer, queridos, que com Jesus a tua vida vai para um novo nível. É um vinho muito melhor, é uma presença muito melhor, são prazeres muito melhores. Queridos, Jesus é inigualável, poderoso, sobrenatural, Ele é tremendo. Só que Jesus se importa com você. E naquela noite, o que estava acontecendo é que aquela festa podia acabar em vergonha. Só que ele viu que ele podia fazer alguma coisa. Só que Jesus era somente um convidado na festa. Às vezes Jesus é só um convidado. Você aparece lá na missa ou no culto na Páscoa, no Natal para ver a cantata, né, musical bonita. Às vezes Jesus é um convidado que chega na sua festa, você recebe ele na entrada, depois você vai ver ele na saída. Ele é alguém que não faz muita diferença para você. Só que chegou uma hora naquela festa que Jesus tomou a frente. Chegou uma hora que chegaram para ele: cara, é só você que pode resolver. É só você que pode resolver. E quando Jesus tomou a frente, quando Jesus se tornou o principal, sabe o que aconteceu? Fazem mais de 2000 anos e a gente ainda está falando dessa festa. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente nela. Porque Jesus tomou a frente dela. Queridos, se você tiver Jesus como o rei da sua vida, como o Senhor da sua vida, como o dono da tua história, se prepara, porque a tua vida vai para um novo patamar, e você agora vai ser conhecido como alguém que Jesus é com você. Eu não estou dizendo aqui, queridos, venha para Jesus e tudo vai acontecer como você quer. Não é esse evangelho triunfalista que eu estou pregando, nós não acreditamos nisso. Mas tem uma música muito linda que explicita aquilo que eu quero dizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Queridos, nós temos a convicção que se acontece como queremos, ou se não acontece como queremos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que Jesus diz? Ele diz assim, olha, lá em Isaías 55, versículo de número 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos são muito maiores do que os seus caminhos. Jesus está nos dizendo: ei, você pode até não entender esse momento, mas eu estou pensando em algo lá na frente. Eu estou pensando em algo lá na frente.
Queridos, nós precisamos entender isso. Ah, pastor, mas se eu me converter, eu vou ter que largar minhas chopadas, a minha bebedeira. Querido, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas depois que Jesus entrar na tua vida, você vai poder ter a oportunidade de perceber se é coerente você encher sua cara, bater num poste e teu filho ficar sem pai. Você vai entender se é coerente você encher a cara, falar e fazer um monte de coisa que você não faria se não tivesse sob efeito do álcool, e no dia seguinte você se arrepender, e talvez não só no dia seguinte, mas anos e anos você colhe consequências de algo que você fez. É uma decisão sua. Ah, pastor, mas eu vou ter que parar de pegar a mulherada. Primeira coisa que eu quero te dizer, você não está abalando assim também não, tá? Baixa a bola aí. Mas é você que tem que decidir se vale a pena um prazer momentâneo com uma mulher que você nem conhece, e aí no dia seguinte você fica na dúvida se você contraiu uma doença ou não. Ou então você tem um filho com ela, e você vai passar o resto da vida discutindo pensão com a mulher que você odeia, porque você só queria o corpo, você não queria relacionamento com ela. É você que decide, querido, se vai ser coerente. Então tem a ver com isso. Tem a ver com ter uma nova mentalidade, um novo entendimento. Os prazeres de Deus são muito melhores. Que bobeira é essa, gente? A gente achar que são esses prazeres que valem a pena. Estão te enganando. A mídia está te enganando. As pessoas estão te enganando. Prazer é Jesus. Jesus é vida em abundância. Jesus é alegria. Ah, queridos, os prazeres de Jesus são muito melhores do que esses prazeres do mundo. São bonitos, são eternos. Os prazeres do mundo são rápidos e superficiais. 5 minutos de prazer para 5 anos de tragédia. E se você está pensando assim, pastor, eu tenho muita coisa para mudar antes de eu me entregar para Jesus. Isso é outro mito que tem que cair, querido. Sabe por quê? Jesus nunca disse que você tem que mudar tudo na sua vida para se entregar para Ele. Na verdade, Ele disse assim: aquele que vier até mim, de maneira alguma lançarei fora. Ele diz: ei, a força que você precisa para talvez rever ou mudar certos hábitos, não é a força do seu braço, mas é a força da minha presença no teu coração. E com o tempo eu vou te ajudando, e com o tempo eu vou te capacitando, com o tempo a sua mente vai se interessando por outras coisas. Isso é natural, e talvez tenha coisas que você esteja pensando que tem que mudar, que você nem tem que mudar, querido. Não espere mudar toda a sua vida para então se enquadrar no que Jesus tem para você. Pelo contrário, se entregue para Ele e Ele vai te capacitar para isso. Foi assim na minha vida. Foi assim na vida de um monte de gente aqui. Nós não estamos aqui rindo e brincando porque nós não temos problemas não, querido. Problema só muda de endereço, de CEP. Todo mundo tem problemas. Mas nós temos certeza que nós servimos a um Deus que é maior que os nossos problemas, que controla a nossa vida. E se tem problema é oportunidade de crescimento. E se tem crise é oportunidade de ir para um nível mais alto. Porque o Senhor está nos ensinando e está cuidando da gente. E por último, o último mito sobre a vida com Jesus é prejuízo obedecer a Jesus e a Bíblia. A mãe de Jesus falou o que para eles? Façam tudo o que Ele disser ou mandar. Jesus chega para eles e fala: ó, pega aqueles potes de pedra ali e enche-o de água. Estava faltando o que na festa? Vinho. Aí Jesus chega e fala para eles encherem de água. Imagina a cabeça deles. Devia estar assim: mas como assim encher de água? O que ele está pensando em fazer? Mas eles foram e fizeram. Daqui a pouco Jesus diz para eles: ó, agora levem até o mestre de cerimônias. E quando ele entregou para o mestre de cerimônias e ele provou, ele falou: meu Deus, eu nunca vi um vinho igual a esse. Eu nunca vi um vinho tão delicioso como esse. Queridos, a verdade é que mesmo sem entender, eles obedeceram a palavra de Jesus para eles. E algumas vezes o Senhor vai te pedir para fazer coisas que talvez você não entenda, mas queridos, creia que tem algo lá na frente que vai te fazer entender que valeu a pena. Quando você obedece a Jesus, mesmo que não entenda ou concorde no primeiro momento, lá na frente você vai entender e vai concordar. Sabe por quê? Porque a obediência antecede a bênção. A palavra de Deus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deuteronômio 28 diz: ei, se você ouvir minha voz, obedecer os meus mandamentos, o deserto da tua vida hoje vai virar manancial, sem medidas, vão fluir as minhas bênçãos sobre a sua vida. A obediência antecede a bênção, querido. Tinha um conhecido lá no Rio,
Sempre no Rio, né? Nunca é em Vitória. Vitória não tem essas coisas, não. Pensa num cara duro, mas duro mesmo. Não estava no vermelho a conta, estava no roxo. Você pensou em alguém assim? Agora multiplica por 10. O negócio estava complicado. E um dia ele estava servo do Senhor, homem de Deus. Ele estava andando na rua. E de repente ele esbarra em alguém. E ele meio assustado assim olha. E quando ele vê, era um amigo de infância que ele não via há muito tempo. Aí o amigo dele chega para ele e pergunta: cara, como é que estão as coisas? Aí ele olha: não estão muito bem não, podiam estar melhor. Mas por quê? O que aconteceu? Ah, é porque a vida financeira está complicada. Eu trabalho aí com adesivos. E para pessoa física, às vezes para pessoa jurídica. Mas o negócio está ruim, o mercado está ruim. Ele falou: cara, que bom que eu te encontrei. Pega aqui meu cartão, eu sou diretor de uma empresa. Você me liga amanhã? Ligo, claro que ligo. Ligava na hora, né, se pudesse, né? Ligou para ele, eles marcaram uma reunião. E aquele cara que estava duro fechou um contrato que não deixou ele rico não, deixou ele milionário. Ele correu atrás, querido? Não, Jesus foi até ele. Jesus cuidou dele. E Jesus sempre vai cuidar das suas necessidades, querido. Isso aqui não é sermão motivacional. Isso aqui não é uma pregação para te convencer. Querido, a verdade é que Jesus ama a sua vida. Ele se importa com você. Ele tem um plano poderoso para a sua vida e para a sua família. Muita coisa não acontece na nossa vida porque nós somos desobedientes. Enquanto eles carregavam aqueles potes de pedra, aquela água estava se transformando em vinho. Sabe por quê? A obediência dispara o seu milagre. A obediência dispara o seu milagre. Ter Jesus no teu coração vai te fazer ter acesso a mais de 10 mil promessas que estão nessa palavra. Promessas que o homem não pode roubar, promessas que o desemprego não pode impedir, promessas que a saúde contrária àquilo que você quer não podem limitar, promessas que um divórcio que você enfrentou, um problema no relacionamento com seu filho, não podem impedir. Sabe por quê? Porque são promessas de um Deus que te ama e que tem um plano para você. Olha o que a gente aprende com esse texto. Não te faltará nada necessário à sua felicidade. Faltou vinho na festa, Deus proveu. Falta o que na sua vida hoje? A restauração do seu casamento? Um novo tempo na tua vida profissional? Um milagre na tua saúde? Se prepara, porque Deus quer prover. Mas Ele precisa te ver no centro da vontade dEle. Você nunca perderá a esperança de que o milagre pode acontecer. As promessas vão se cumprindo. Em alguns momentos vão vir dias difíceis. Mas ao invés de se desesperar e dizer o que vai ser da minha vida, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a fazer que nem está em Lamentações 3:21. Você vai começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você vai olhar: poxa, Deus já fez tantos milagres na minha vida. Ele já me ajudou naquele problema, por que Ele não vai ajudar agora? Queridos, Deus é bom. Deus é bom, querido. Deus é bom. Às vezes a gente tem medo de Deus e de viver a vida que Ele tem pra gente, mas Ele é bom e Ele te ama e Ele tem um plano para você. E a última promessa: você terá segurança e proteção espiritual. No versículo 11 diz que depois que aquilo aconteceu, os discípulos de Jesus creram nele. Deus irá abençoar a sua vida e isso vai aumentar a sua fé. E você irá crer ainda mais em Jesus. Você vê o milagre, isso aumenta a tua fé. Vem o desafio e você exercita a sua fé, porque você sabe que o Senhor vai cuidar de você. Deus vai agir sobre o seu casamento, Deus vai agir sobre a sua família, Deus vai agir sobre o seu filho, Deus vai agir em tudo aquilo que você chama de seu. Querido, essa é a noite de você parar de acreditar em mitos e passar a acreditar em Jesus. E para concluir, eu não tenho como deixar de compartilhar um versículo que está em João 3,16. E esse versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus te oferece nessa noite é a vida eterna. Só que crer não é acreditar, crer é confiar, crer é se entregar. E assim você vai receber a vida eterna. Agora, quem cuida da vida eterna não vai cuidar da vida de agora? A eternidade começa agora, querido. A eternidade começa agora. Deus começa a cuidar hoje da sua vida. Até porque a única coisa que vai acabar é essa carcaça linda sua aí. Mas o seu espírito estará para sempre em Deus.
Você entendeu isso, querido? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que se passa na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua saúde. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento. O que eu sei é que talvez certas interferências estejam impedindo a tua realidade de hoje de mudar, porque te impedem de viver o plano perfeito que Deus tem para você. Queridos, eu quero te dizer, Jesus é a resposta que você procura. Jesus oferece para você a paz que excede todo entendimento. O mundo diz que você tem paz quando tudo está como você quer, quando a sua conta bancária está no azul, quando a sua família está bem de relacionamento, quando a sua saúde está boa. Agora Jesus diz, olha, mesmo que nada esteja como você espera, eu te garanto que você vai poder descansar em mim e ver o meu livramento, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto isso, Ele muda as circunstâncias, mas muito mais do que mudar a circunstância externa, Deus quer mudar a sua circunstância interna. E é por isso que, para que você possa viver esse plano lindo de Deus para você, é importante que você entregue sua vida a Ele. Eu quero fazer uma oração com você e quero pedir para que toda a igreja repita, não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do seu coração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que certos mitos, certas interferências têm me afastado do teu plano perfeito para a minha vida. E é por isso que hoje eu quero deixar esses mitos aqui. Eu não quero mais acreditar em mitos, eu quero acreditar no Senhor. Eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, mas eu também tomo posse dessa palavra que quando eu me entrego para Ti, o Senhor joga o meu passado no mar do esquecimento, para que não seja mais lembrado, e o Senhor inaugura uma nova vida. E é isso que eu quero hoje, Pai, uma nova vida com o Senhor. Eu quero a Ti como meu Senhor e meu Salvador. E eu quero a minha vida no centro da Tua vontade, para que eu viva o melhor do Senhor nessa terra. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A igreja continua de olhos fechados, em oração, em espírito de oração. E eu quero pedir para você que fez essa oração e que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, quer começar uma nova vida com Ele hoje, quer entregar e quer tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir para que você erga uma de suas mãos dizendo, eu quero Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, eu quero começar uma nova vida com Ele hoje. Que você erga uma de suas mãos dizendo, eu quero Jesus. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. É uma oportunidade de viver o melhor do Senhor. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, pode baixar sua mão, querido. Deus te abençoe, pode baixar sua mão, Senhor. Queridos, é a oportunidade de viver o plano perfeito que Deus tem para você. Se você está pensando, se você deve erguer suas mãos ou não, queridos, eu quero te dizer que esse pensamento não é do Senhor para você, porque existe alguém, o teu adversário, te impedindo de viver o plano de Deus para a tua vida. Então, se você quer fazer essa decisão, erga uma de suas mãos dizendo, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. Não perca essa oportunidade, querido. É a oportunidade de viver o melhor do Senhor para a tua vida. Existe mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite dizendo, eu quero o plano perfeito de Deus para mim. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, o casal, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, querida, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Elis, essa é a oportunidade de viver o melhor do Senhor para a tua vida, querido. É noite de uma virada na sua vida. É a noite de um novo tempo na sua vida. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Dizendo, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém que eu não vi? Nesse canto, alguém? Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você que ergueu as suas mãos e está entregando sua vida para Jesus hoje. Eu quero pedir para que você venha aqui, porque eu quero orar pela sua vida. Que você saia do seu lugar, que você venha aqui. Deus te abençoe, querido. Pode vir, vem cá.